Agora, olha essa notícia. Diante do tarifaço de Trump, o Brasil pode ser o grande destino de produtos chineses. Segundo especialistas, a China já queria novos mercados antes da guerra comercial. Nesse momento, o país asiático olha para o Brasil com atenção por conta do nosso tamanho e também da grande demanda de uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Então, para falar sobre esse assunto, sobre esse cenário, a gente faz conexão com o economista e também professor da FGV, Mauro Rochlin. Mauro, esse é um receio ainda por enquanto de invasão de produtos chineses? Fica só no receio? Isso pode acontecer mesmo a curto prazo? Uma boa tarde, sempre bom ter você comigo aqui. Olá, Kelly. Muito bom estar aqui com vocês. Olá, pessoal de casa. Então, não é a maneira que eu encaro essa questão. Eu acho que o mercado brasileiro não tem o tamanho que tem o mercado norte-americano, obviamente. E mais ainda, eu acho que aquilo que os consumidores brasileiros compram porque há interesse em produtos específicos, há preços que interessam a esses consumidores e não vejo como que toda uma produção voltada para o mercado americano vai conseguir ser direcionada ao mercado brasileiro. Não vejo condições de renda para que isso aconteça, não vejo condições de interesse em termos de tipo de produto e também não vejo como que do dia para a noite ou mesmo num curto prazo o consumidor brasileiro possa passar a comprar quantidades muito maiores do que já adquire. Então, eu acho que esse receio ele tem que ser um pouco relativizado, exatamente porque a gente está falando de condições muito diferentes se a gente comparar o mercado americano com o mercado brasileiro. Acho que o que acontece é que muitas vezes existe a preocupação de que a China tente pulverizar os mercados, não é? Não que consiga substituir à altura o mercado americano, mas que tente, obviamente, escoar essa produção de alguma forma, até colocando preços abaixo do custo de produção. Talvez esse seja o momento de observação aqui, principalmente pela indústria nacional, né? Kelly, deixa eu te falar. Essa possibilidade do país, ou de empresas de um outro país, venderem produtos para o mercado brasileiro por preços abaixo de custo, isso, na teoria, é muito difícil de acontecer, mesmo na prática. Isso se chama dumping, ou seja, a empresa praticar preços que não remunerem o seu custo de produção. Isso é uma prática desleal de comércio. Na verdade, isso é punido, inclusive, pela chamada Organização Mundial de Comércio, porque representa, na verdade, uma prática que não está de acordo com o livre mercado. Então, se isso fosse possível, só para o pessoal de casa entender no detalhe, se fosse possível se exportar produtos com preços abaixo do custo, isso faria com que, eventualmente, empresas do mercado que recebem os produtos quebrassem, não conseguissem competir diante de uma situação como essa e, no momento seguinte, a exportação, a venda do produto pudesse acontecer com preços muito mais altos. Então, essa prática é uma prática abusiva, é uma prática desleal de comércio, é assim considerada, e eu não vejo isso acontecer. Para isso ficar talvez mais claro ainda, em alguns momentos, os órgãos de regulação do comércio aqui no Brasil já receberam queixas de dumping por parte de empresas chinesas, inclusive. E a medida que foi adotada foi se estabelecer um preço piso para esses produtos, de modo que não houvesse esse tipo de prática. E além disso, mais um detalhe importante. Para que isso acontecesse, seria necessário que o governo chinês subsidiasse as empresas. Então, a gente, nesse caso, não estaria falando simplesmente da empresa de forma isolada, de forma unilateral fazer isso. Muito provavelmente a gente veria um governo apoiando esse tipo de proposta, o que, por tudo que eu acabei de falar, não seria o caso. Professor, tem uma outra notícia chegando aqui, porque olha só, os consumidores podem economizar
8 bilhões de reais em combustível com incentivo a carros eficientes. Foi o que afirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Um programa regulamentado pelo presidente Lula nessa semana prevê, inclusive, reduzir em 12% a emissão de gases que causam efeito estufa, além de 19 bilhões de reais em investimentos até 2028. A iniciativa cria uma política de diretrizes sustentáveis para a produção de veículos no Brasil. Como que a gente pode encarar, então, esses anúncios? O que a gente pode esperar de efeitos práticos na nossa economia? Bom, eu diria que há vários aspectos aí importantes para serem destacados. Primeiro, pensarmos, refletirmos sobre o seguinte: será que a concessão de subsídios é condição necessária e suficiente para que as empresas, de fato, invistam em novas instalações, aumentem de verdade o investimento em plantas industriais, na geração de empregos? Quer dizer, há todo um debate em torno disso. É claro que o programa é super bem intencionado, obviamente, ele busca uma maior eficiência energética, ele busca o que a gente chama de descarbonização da cadeia produtiva do automóvel, ou seja, buscar com que os automóveis sejam produzidos e sejam também produtos mais eficientes do ponto de vista ecológico, do ponto de vista energético. Esse é um ponto. Agora, duas questões eu destaco. A primeira é essa que eu já chamei a atenção. Será que o programa, que é um programa que oferece subsídios para empresas que vão investir em pesquisa relacionada ao setor, que vão investir supostamente em novos produtos, será que o programa é suficiente para que, além dos subsídios, as empresas cocem o bolso, ou seja, botem dinheiro, capital próprio, no desenvolvimento de novos programas, no desenvolvimento de novos produtos? Esse é um ponto. E um segundo ponto que extrapola a questão mais setorial é o seguinte: esses subsídios cabem no orçamento do governo? O governo tem hoje condições de levar adiante propostas, programas que impliquem na concessão de subsídios? Ou seja, é para botar dinheiro público mais ainda em novos programas? Essa é uma questão importante para um país que se encontra hoje muito endividado. Pois é, então a gente tem que sempre seguir de olho, né? E trazer a análise aqui para o Conexão. Muito obrigada, viu, Mauro? Obrigada mesmo, um ótimo feriado. Igual, Kelly, tudo de bom. Obrigada mais uma vez.